Boa tarde, torcida tricolor, gravando aqui mais um Tricolor no Trânsito, né? Mais uma vez na estrada, foi assim que funcionou esses últimos 7, 8 dias aí, essa semana, né? Para falar aqui um pouquinho de Fluminense. Hoje é dia 22 de dezembro de 2025, né? Ah, que tristeza, né? Ontem um paulista foi campeão no Maracanã, né? Tô muito triste com a notícia dessa, né? Mas enfim, né, para falar rápido aqui, né, o jogo de ontem deixou claro uma coisa que eu já havia falado, né, num dos vídeos depois da eliminação, que demorou até um pouco para sair, né, mas o Fluminense faltava o cara decisivo, e aí a torcida do Fluminense, às vezes, se você falar que o Yuri Alberto vem pro Fluminense, entra em desespero, entendeu? Mas o cara foi decisivo, ele perdeu um gol depois, tá, ele foi decisivo na hora que importava, ele ainda deu uma assistência ainda, entendeu? Aí o Memphis também, que, né, finaliza ali, faz o gol do título. É isso, falta no Fluminense, né? Em algum momento cheguei a achar que o Acosta poderia ser esse jogador, mas ele fica encaixotado ali, né, nos dois jogos da semifinal e não consegue sair. E aí, se não sei só por uma questão, né, tática do dia, mas eu acho que o jogador, quando ele é decisivo, quando ele né, o cara, ele consegue resolver essas situações. E o Acosta não conseguiu, tá? Pode ter relação com cansaço e tudo mais, já que, né, acho que ele talvez nunca tenha jogado tanto no espaço de tempo, mas é isso, a gente precisa desse jogador, né? E aí, falando rápido aqui, né, o Thiago Silva foi pro Porto, né, e aí pra mim cai mais ainda na questão da consideração que eu tenho por esse jogador, né? O melhor zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Fluminense, da seleção brasileira, né, mas ídolo pra mim não é, meu ídolo ele não é, faltou muito o Thiago Silva ser ídolo, e ele cumprir esse contrato dele, talvez estender por mais 6 meses, dependendo da situação que o Fluminense estivesse no meio do ano, poderia deixar ele bem perto de ser um ídolo, mas ele não é ídolo, ponto. E ainda tem toda a polêmica que envolve as falas da mulher dele, enfim, né, mas aí o torcedor também tem que parar de achar que tem coisa, né, em algum lugar. Mas aí o Fred saiu, cara, o Fred saiu daqui, né, falando que era uma questão familiar, foi morar na Inglaterra, ficou lá na Inglaterra um tempão, foi voltar agora pro Brasil, cara. Tem que lembrar que o Fred, um pouco antes, ele foi assaltado na porta de casa, no Rio de Janeiro, né, mas enfim, a torcida prefere ir atrás de teorias da conspiração e aí, principalmente, né, se for algo que você possa tentar fingir que a diretoria, que parte da torcida não gosta, pelo menos da figura do Mário, né, teria culpa, né, na saída dessas pessoas do clube, né? E aí é isso, né? O Nino parece que não vem, né? Parece que o Zenit já avisou que não vai liberar agora. Talvez fique aí uma questão pro meio do ano para ser resolvida. Acho que o Fluminense tem que tentar dar uma investida, né? E ver o que pode oferecer ali para que ele viesse agora. Por que eu falo isso? Né? Falei lá no último vídeo que eu acho que se com o Nino vindo, eu acho que a gente não precisava contratar mais um zagueiro, tá? Eu acho que com o que a gente tem, né, o Fluminense ficaria bem, né? E aí, ali, depois do Carioca, né, enquanto a janela ainda estivesse aberta antes de fechar a primeira janela, se visse que de fato o que a gente tem não daria conta, a gente contratar um zagueiro, né? Não sou daquele chat, tem que trazer um zagueiro titular. Para mim o Freitas é titular, para mim com a saída do Thiago Silva a tendência é o Freitas melhorar, né? E do lado do Nino, então, acho que mais ainda, né? Mas o Nino não vem, então aí o Fluminense precisa de um zagueiro titular e talvez um zagueiro para brigar. Como assim? Né? Eu não vejo no mercado nenhum zagueiro do nível do Nino. Então, se a gente trouxer um zagueiro, mesmo que seja para ser titular, ele não vai ser o cara, né? Então, um zagueiro para brigar com ele, para brigar com o Freitas, para brigar com o Ignácio, né? E tentar melhorar um pouco ali, pelo menos, né, o nível da nossa zaga, né? E aí, de uma forma geral, é aquilo que eu já tinha falado, né? Seria um zagueiro contratado com certeza para ser titular, Freitas, Ignácio, né? E aí, não sei qual a ordem que entraria Igor Rabelo. Eu acho importante, mais importante ainda, o Igor Rabelo ficar agora, né? Já que a gente não sabe o que vem por aí, né? Em termos de experiência também, né? Os meninos, né, da base lá, o Kaique, o Luan, né, o Davi Schwint,
né? E para mim é com isso que a gente deveria começar a temporada, mas precisa, como eu falei aqui, de um zagueiro titular, tá? E talvez mais um para brigar, já que o Nino parece que não vem nesse início do ano, né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre contratação também, né? O Hulk entregou mais de 20 gols, quase 30 participações em gols ano passado, esse ano, nessa temporada que se encerrou. Tá, ganha 3 milhões por mês no Atlético, vale pagar 3 milhões no Hulk? Pra gente conseguir trazer o resto que a gente precisa e não prejudicar o clube? Sim. Se não for conseguir, não vale. Mas 2 milhões, dividir com o Atlético ali, né, 1,5 milhão, 1,5 milhão, porque ele é o jogador decisivo que faltou pra gente esse ano, né? E se ele me entrega, quantos jogadores no Brasil entregam 30 participações de gol no ano, né? Vou até dar uma olhada nisso na hora que eu for falar da questão do ataque, para trazer mais certinho. Então, assim, acho que é um caso a se pensar. 3 milhões não, mas se o Atlético quiser fazer uma composição, é um caso a se pensar, né? Seguindo aqui na sequência, né, já que depois eu posso até repetir no final, né, que tá falando de contratação e tal, não sei o que, né, pensar nos goleiros, né? O Fluminense tem o Fábio, né, vou falar os três principais para mim, que é Fábio, Vitor Eudes e o Pitaluga, e tem o Gustavo Ramalho, se eu não me engano, né, esses 4 goleiros aí, né? O Fábio para mim é titular indiscutível, mas a gente sempre acha que tem uma hora que, né, a máquina vai falhar, porque por causa da idade do cara, né? Ele termina um ano bem, né? Ainda falo que para mim o Fábio é responsável por alguns gols que a gente toma de bola cruzada na área, porque ele não faz da pequena área um espaço dele, ele não sai nessas bolas. Mas para mim é indiscutível que ele é um dos melhores goleiros atuando no Brasil, né? E para mim tem que ser titular enquanto aguentar. E aí a torcida tem muito receio desse momento de que o Fábio não vai aguentar e a gente precisar de um goleiro para substituir o Fábio. Dificilmente, com o Fábio jogando o que ele joga, algum goleiro vai aceitar vir para o Fluminense e sem saber quando ele vai entrar em campo, quando ele vai poder assumir a titularidade, quando ele vai poder ter uma sequência de jogos, já que goleiro precisa de sequência para funcionar, né? Qualquer goleiro precisa de sequência, então dificilmente alguém em ascensão, alguém muito bom, vai aceitar vir sabendo que enquanto o Fábio estiver bem, ele vai ser reserva no Fluminense. Então a gente já tem essa dificuldade para contratar um goleiro, né? Segundo, eu acho o Vitor Eudes um bom goleiro, né? Acho que até agora ele entregou para o Fluminense, entendeu? Então acho que o Vitor Eudes, né, não vejo problema nenhum em ele ser o segundo reserva. E aí, se um dia a gente precisar dele, eu acho que ele é um goleiro que pode dar conta do recado, tá? Eu acho que pode, tá? O Pitaluga é um goleiro que tem um potencial que ele não chegou perto ainda nem de atingir, né, o potencial que ele tinha quando saiu do Fluminense. Talvez fosse um goleiro que eu tentaria emprestar para alguém que vai disputar uma Série A, tá? Para ver se ele disputa posição, ganha uma casca. E aí, quem sabe, ele não vira o tal do substituto do Fábio que a gente acha tanto que precisa, né? E o Gustavo Ramalho, para mim, é para estar ali, né, e em algum momento ter a chance dele, mas que não é agora, tá? Então, sobre o goleiro é isso. Não faria loucuras, não teria desespero de procurar um goleiro, a não ser que eu soubesse que o Fábio quer encerrar a carreira agora, porque aí eu estaria trazendo o goleiro para, no mínimo, disputar a vaga de titular, né? Porque nesse momento do Fábio, quem vier nem disputar a vaga disputa, né? Vou terminar o vídeo por aqui mesmo, né? Já ficou meio grande, já tá dando aí uns 10 minutos de vídeo, né? Falei do goleiro, e a zaga é aquilo que eu falei, tem que contratar um para ser titular, tá? E aí nessa ordem, Freitas, Ignácio, agora, né, Igor Rabelo pela experiência, e aí o pessoal que é da base, Kaique, Luan, né, Davi Schwindt, né? E talvez trazer um zagueiro para brigar. Eu fiquei com a sensação que eu esqueci de alguém, mas não esqueci não, né? Então é isso. Saudações tricolores e faz o L.